Olá, esse é o Conexão. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em agosto de 2015 revelou que 61% da população brasileira como um todo se interessa por ciência. Outra pesquisa, agora realizada pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo em 2014, diz que o jovem brasileiro na faixa dos 15 anos se interessa por ciência, mas não pensa no setor como opção profissional. Sobre os jovens e a ciência no Brasil, vamos conversar com José Ricardo Santana, diretor de cooperação institucional do CNPq. Olá, José Ricardo, obrigado pela participação. Eu começo perguntando, na sua avaliação, por que a ciência não é um setor tão atrativo como outros para os jovens? Oi, Bernardo, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês, sobretudo sobre esse tema que para a gente é muito caro. Primeiro, em relação à pesquisa a qual você mencionou, de fato a população brasileira, isso é reforçado não apenas nessa pesquisa, mas em algumas outras que a gente conhece, ela demonstra interesse por ciência e um interesse em discutir temas que estão, de um modo ou outro, relacionados à ciência. Agora, um dado importante é que há pouco conhecimento, se a gente perguntar ainda nessa pesquisa adiante, qual é um cientista brasileiro, é difícil a pessoa dizer ou fazer menção ao cientista brasileiro. Ou uma instituição de pesquisa também, o pessoal já tem alguma dificuldade em fazer essa menção. Ou seja, há um grande interesse, mas eu diria pouca informação em relação à instituição e cientista de modo geral. Existe nos estudos que a gente levanta, também um interesse da população jovem, de modo geral, por temas científicos. Eu diria que a dificuldade maior do jovem, primeiro, é em relação ao reconhecimento, à valorização, de fato, da ciência enquanto elemento importante para seguir a vida profissional, além da curiosidade. E, em alguns momentos, pela dificuldade que você tem, não é uma área trivial, é uma área árdua para você seguir carreira. Então, esses dois pontos eu acho que colocam um pouco ajudam um pouco a explicar o porquê do interesse e o porquê você não tem tantos jovens aí seguindo a ciência. O senhor falou em falta de reconhecimento. O Brasil passa por uma situação complicada no financiamento público das pesquisas científicas. O orçamento de 2018 sofreu um corte considerável comparado com os outros anos. O senhor acredita que essa falta de recursos tem ajudado também a afastar os jovens da ciência? Olha, é seguro que a gente tem dificuldade quando você não tem o recurso, você tem dificuldade em ter o resultado. A gente tem tido, no âmbito científico, uma melhoria dos indicadores. Quando eu falo em produção científica, quando eu falo em impacto da ciência brasileira, esses indicadores eles têm se elevado, mas a gente acredita que isso se deve a uma certa inércia, inclusive, dos investimentos que foram feitos. Ultimamente, o que tem acontecido? A gente tem duas grandes fontes de recursos. Uma fonte é uma fonte do próprio recurso do orçamento, o CNPq se utiliza, e uma outra fonte é um fundo, que é um fundo de investimentos privados que entra no orçamento público. No orçamento do Estado, praticamente, a gente tem conseguido, a luta tem sido para manter esse orçamento. De fato, a gente não tem sinalização de aumento, embora você tenha um aumento no número de pesquisadores, no número de instituições reconhecidas, no número de cursos de pós-graduação. Ou seja, você vai ter proporcionalmente menos para cada um. Agora, de fato, é um cenário que dificulta você conseguir manter essa expansão de resultados. Sim. Inclusive, no ano passado houve... Desculpa te interromper, diretor. Eu queria trazer um assunto para tratar com o senhor. Inclusive, no ano passado houve uma apreensão geral, generalizada nas instituições públicas, principalmente, porque havia um temor de que as bolsas não fossem pagas. Num cenário como esse, na sua avaliação, qual que é a dificuldade de se manter esse interesse, fazer com que os jovens voltem a buscar a ciência como uma opção profissional?
O que nós temos dito sempre é o seguinte: mais grave do que você ter muito ou pouco recurso é você ter instabilidade. Então, quando você, no ano passado, por exemplo, isso foi alardeado e talvez de forma um pouco exagerada, o que aconteceu? Todo o setor público, ele foi contingenciado em cortes aí de até 40%. E esse corte de 40%, num recurso que já está escasso, ele, de fato, comprometeria toda essa manutenção do programa. Então, o que foi feito praticamente no ano passado foi a manutenção das atividades. No final do ano, a gente conseguiu um recurso adicional e pagamos algum passivo anterior. E nesse ano 2018, praticamente a gente repete, chega mais ou menos repetido ao orçamento do ano passado, ou seja, não há cenário de crescimento. E aí, quando você tem uma situação como essa, se você tem programas científicos, são programas de longo prazo, você gera uma instabilidade no sistema, seja para mais, ou nesse caso, que é mais grave, para menos, isso gera um descrédito na ciência, inclusive na ciência brasileira. A gente tem tido até a possibilidade de alguns jovens, tem sido discutido, se desiludirem um pouco com aquilo que acontece. Pois é, mas numa situação como essa, diretor, desculpe te interromper novamente. Algumas alternativas fora. Numa situação como essa, em que os recursos são sabidamente escassos, não são como nos outros anos, o que está sendo feito para minimamente manter essas linhas de pesquisas e, eventualmente, atrair mais jovens, abrir mais espaço para jovens pesquisadores? O quadro é exatamente esse que você colocou muito bem, Bernardo, é de manutenção, né? Então, a gente não tem perspectiva de colocar grandes programas novos. A gente tem trilhado alguns programas que são experimentais. Em termos de cuidado com o jovem, eu diria que a gente tem, digamos assim, institucionalizado os programas de bolsas de iniciação científica e bolsas de iniciação tecnológica. Então, são programas institucionais, contam com recursos CNPq, com a participação de universidades, com a participação de fundações estaduais de amparo à pesquisa. São projetos desenvolvidos ao longo de um ano e, fundamentalmente, através de chamadas. Então, isso são programas regulares de bolsa. A gente teve uma pequena elevação no quantitativo de bolsa, mas nada que seja extremamente significativo. O senhor acredita que premiações... Só uma pergunta para o senhor. Em projetos, uma pergunta para o senhor. Tem duas ações que eu considero que são interessantes. São ações de apoio a Olimpíadas Científicas e a feiras de ciências. Em Olimpíadas Científicas, por exemplo, ano passado, a mais famosa é a Olimpíada de Matemática, né, que é tocada pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Mas a gente tem algumas Olimpíadas de Física, Biologia, Química, História, Educação. Então, são pelo menos 14 dessas Olimpíadas. O ano passado elas foram contempladas em recurso CNPq, uma forma de estimular o jovem para que ele também siga nessa trajetória. E, além disso, as mostras científicas, as feiras científicas, se tornam um conhecimento científico, ele sai dos artigos, dos papers, ele fica um pouco mais palpável, né? Você vai até os experimentos. Então, isso auxilia bastante. O ano passado, por exemplo, a gente teve cerca de 107 projetos aí de feiras nacionais, estaduais e municipais, ou seja, são ações que já ocorrem regularmente. Fora isso, a gente tem digamos assim, uma linha mais de reconhecimento dessa produção, que é exatamente a premiação. Então, quando a gente premia esses estudantes que fazem os bons trabalhos, e são trabalhos realmente interessantes na área de iniciação científica. Diretor, eu infelizmente vou te interromper mais uma vez. Eu vou interromper o senhor mais uma vez, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas a gente mostrou ali o site do Prêmio Jovem Cientista, cujas inscrições vão até o dia 31. Eu, infelizmente, vou encerrar nossa participação aqui no Conexão, porque certamente poderíamos falar muito mais, mas o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua participação e a você de casa também agradeço pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!